Olá, boa noite a todos. Hoje está comigo um jovem de Mambaí, formado em Engenharia Civil pela Universidade Paulista de Brasília. Entrou na faculdade no ano de 2011 e teve a sua formação no ano de 2015. Nesse período fez estágio no Tribunal de Contas do Distrito Federal e também fez mestrado pela Universidade de Brasília. Após a sua formação de mestrado, foi trabalhar como professor no Instituto Federal de Goiás. Devido à pandemia, claro que a faculdade parou e hoje, com muita satisfação, eu recebo para um bate-papo para falar sobre engenharia civil. Eu quero desde já agradecer a vocês pela audiência e pedir que vocês possam fazer uma pergunta, possam curtir e também compartilhe esta live para que, como sempre, eu digo que os nossos amigos que estão fora gostariam de estar acompanhando o que está acontecendo em nossa cidade. Muito boa noite, é um prazer muito grande receber você aqui para a gente falar um pouco daquilo que você, durante todos esses anos, esteve ali na faculdade aprendendo e hoje você vai falar um pouco para nós sobre engenharia civil, que nada mais é falar sobre projetos. Boa noite, Juarez. Obrigado pelo convite. E, assim, falar sobre engenharia é uma área muito ampla. É você o quê? Ser responsável por atendimentos de funções básicas, cuidando o quê? Do bem-estar, proteção ambiental e do mais crescimento da sociedade. Isso explorando algumas construções, né, do tipo pontes, portos, aeroportos, torres, barragens de estradas, entre outros. Visando o quê? A gente visa a economia, a gente visa a segurança principalmente. Juarez, como eu falei sobre proteção ambiental e sobre torres, hoje em dia as normas estão tão bem atualizadas que eu vou te dar um exemplo de como funcionava antigamente. A gente fazia ali, né, todo o projeto de dimensionamento da torre, fazia a base, né, a fundação. Nisso, o que a gente fazia antigamente? Pegava o ouro queimado e distribuía ali ao redor. Isso para quê? Para não nascer mato, né? E para quando vocês fossem fazer alguma manutenção, já subir lá sem nenhum empecilho. Só que hoje em dia não pode mais, devido à atualização de normas. Então, assim, você vai fazer uma manutenção, está cheio de mato ali. Então, a pessoa tem que se virar para fazer a manutenção. Em torres, como um exemplo. Sim. Resumindo, Juarez, essa profissão, eu já vi alguns colegas meus abandonar o curso aí durante o caminho. Assim, se a pessoa não tiver um gosto pela engenharia, acaba que chega ali no nono, oitavo semestre, ela abandona o curso. Assim, resumindo, eu acho bem satisfatória essa profissão. Em relação a projetos aí, a gente hoje indica, né, fazer um projeto correlacionado com normas, e esses projetos aí cabem para quê? Para você não ter complicações futuras, certo? Igual, se você for fazer uma casa onde tem ali, vamos supor, um sobrado, e esse sobrado ele se coloca a academia em cima, não faz um bom dimensionamento da fundação, ele pode ter o quê? Recálculo diferencial. Ele abaixa um lado e o outro lado ele firma, certo? Então, assim, no mais, essa primeira pergunta sua, respondida. Engenheiro civil é o profissional responsável por elaborar, criar, projetar, avaliar e construir obras e edificações como prédios, rodovias, residências e etc. As áreas mais requisitadas, portanto, são as da construção civil, a de estradas e transportes, saneamento, materiais de construção e cálculo estrutural. O que te impulsionou, o que te fez você entrar nesse mundo da engenharia civil? Juarez, em 2010, no SESM teve aquelas palestras de vocação, né, de curso. E o comandante, ele é engenheiro civil, o Fernando Prado.
Ele deu uma palestra lá nesse dia tão rica que, assim como eu, outros alunos também se interessaram a fazer. Onde foi a palestra? Foi no SESM, nosso colégio. Colégio Estadual Sebastião Moreira de Silveira. Isso. E aí, tanto eu quanto outros alunos ali, a gente se interessou nessa área. E ele até tinha explicado pra gente lá que quem tinha facilidade de cálculos também na área de matemática ou física, era bom, essa seria uma área interessante, né? E ele explicou lá como seria construções, que hoje ele não atua mais, né, nessa área, só que ele não deixa de ser engenheiro, Jorge. Sim. Certo? Então foi bem por aí que eu comecei esse interesse na área de engenharia civil. Lá em 2010. 2010. Certinho. Aliás, você falando de Fernando Prado, e eu desde já quero mandar um abraço para o meu amigo Fernando Prado. Volta e meia a gente tem um dedo de prosa, a gente sempre fala alguma coisa, né? E ele, outro dia quando eu estive no seu escritório, ele me mostrando os quadros, e o que é interessante é que naquela época não é como hoje, que às vezes um secretário, um ministro, às vezes, né, você pode pedir a demissão a ele, ligado a ele, né? Nesse caso não, tudo dele, diplomas e outras coisas que ele possui, era direto com o presidente. E eu achei aquilo muito interessante, né? Ele tem um material excepcional, maravilhoso. Inclusive a graduação dele foi fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Fora do Brasil, vale ressaltar isso, foi fora do Brasil. Pois é. A primeira pergunta, assim, que nós vamos começar a partir de agora, a primeira pergunta é: o que estudar em engenharia civil? Não sei se de tudo que você havia dito, se foi falado isso, mas eu gostaria de que você falasse isso para que outros que pretendem cursar engenharia civil possam saber o que estudar em engenharia civil. Juarez, a gente mexe muito com cálculo estrutural. A gente estuda muito na parte de concreto armado. Ou seja, dizem que tem um casamento perfeito. E o casamento perfeito na engenharia é o do concreto e do aço. E a gente aprendeu isso ao longo do tempo, né? Na engenharia civil a gente estuda diversos assuntos, né? Como o pessoal do CREA fala, a engenharia civil ela é a mãe. Então, assim, a engenharia civil, você estuda um pouco de elétrica, tem uma partezinha de mecânica, você assina um pouco, tem também estuda a área ambiental, certo? Então, assim, dá para você terminar um curso de engenharia e fazer uma especialização. Você faz uma especialização e segue a sua carreira naquele ramo. Dá para a pessoa também até se especializar na área de topografia, né, de agrimensura ali, que a gente estuda um pouco. Então, assim, a área da engenharia é muito ampla, Juarez, muito ampla. E, assim, tem gente que confunde muito a nossa profissão, né, com os arquitetos, mas a gente mesmo foca mais em construção de grande porte, né, que chama obras de arte especial, que seria o quê? Pontes, barragens, viadutos, passarelas. Então, um dos nossos postos também é esse tipo de cálculo. Que legal. Bom, pessoal, desde já eu quero agradecer a todos que eu já pude aqui, né, dar um ok. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe essa live e a partir de agora, quem fizer as perguntas, nós comentaremos aqui. Deusimar Pereira, ele disse: boa noite, estamos juntos, muito importante essa live sobre projetos estruturais. Um grande abraço para você, Deusimar. Nós temos muitas outras pessoas, eu dei uma saidinha aqui e a partir de agora eu consigo ver todas as pessoas que estão conosco. Se alguém fez uma pergunta anterior, a partir de agora, faça novamente para que eu possa atender. Joás Benevides de Souza, ele disse: grande profissional você. Ele disse assim: Magno, meu amigo, irmão de infância. Então, Joás, um grande abraço. Joás, na infância, para a vida, né? Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quais as atribuições de um engenheiro civil? Juarez, o engenheiro civil, ele projeta, ele gerencia, ele orça, ele executa construções e reformas.
e ele preza também aqui pelas características do solo. O solo, ele entra em qual parte da engenharia? Para o dimensionamento da fundação. Dimensionamento da fundação. Ou seja, assim, para a nossa região aqui do Centro-Oeste, as que são mais usadas são sapatas e estacas. As sapatas, Juarez, é para quando você tem um solo bom. Então você coloca ali, não precisa colocar aquele peão que o povo fala, né? Sim. Peão seria aí é uma estaca, né? Mas é o que dá o nome de peão. Ou seja, a área de contato que recebe a carga ali já é suficiente da sapata. Da sapata. Então não precisa colocar o peão. Mas só que aí você tem que determinar isso com o ensaio do solo. E esse ensaio do solo, Juarez, ele não chega a ser nem 1% do preço final da nossa construção. Chega ali a variar de 1.000 a 1.200, 1.300 reais, dependendo, né? Para a gente aqui, você sai um pouquinho mais caro, por quê? Porque tem um deslocamento. A empresa que faz a sondagem do solo, mais próxima daqui é em Formosa, né? Então, assim, já tem o deslocamento deles, né? Que já é um custo a mais, que ele já embute no serviço. Mas lá para Brasília, Goiânia, essas outras capitais aí, o serviço é bem mais barato. E em relação à estaca, né, ela age por atrito lateral de resistência de ponta. Então, na hora da nossa escolha da fundação, Juarez, é bom o laudo sondagem, mas muita gente não faz. Genivaldo Gonçalves Viana, parabéns. Lana Pimentel, ele diz assim: boa noite, Magno. Você falou de fundações e caso o laudo sondagem mostre que existe nível de água, o que fazer na fundação? Por isso que é interessante, Juarez, você fazer o laudo sondagem. Você não sabe o que está debaixo do solo. Sim. O solo ele é um material heterogêneo, que as camadas de solo ele varia de setor para setor, de lote para lote. Então, assim, hoje, quando você tem o contato da água, você pode fazer a execução de um estaca contínuo, né, que é o mais indicado aí. Ou também você pode fazer de estaca pré-moldada. Mas, assim, no mais, vai, como se diz, mudar só a execução, né, da estaca. Você vê ali o nível da água, calcula as camadas de solo, as camadas que você vê ali, que chegou a resistência do que do seu prédio está jogando ali, você vê que chegou na resistência que você deseja, né? Então você vai lá e faz um estaca, vamos supor, 5 metros. O que vai mudar vai ser a execução da estaca, né? Mas assim, a forma de montar a armadura dela vai ser a mesma como se você estivesse montando num solo sem água, Juarez. Você falou de normas, né? Vale ressaltar que toda a cidade ela tem um código de obras, né? Tem um código de obras? Isso aí para menos de 20 mil pessoas, né? Para cidades que tem menos de 20 mil pessoas. Acima aí eles falam plano diretor local. Plano diretor local. Plano diretor local você vai pegar ali, você só constrói se tiver um projeto. Ou seja, se apresenta o projeto de arquitetura e faz os complementares. Quais são os projetos complementares? São o estrutural, hidrossanitário e o elétrico. Você faz esses projetos, apresenta lá e você tem que seguir. Você pega lá na prefeitura ou na administração local o plano diretor, ou então tem até sites, né? Sim. E segue aquilo lá. Se tiver alguma coisa errada, eles vão e não deixam fazer essa construção. Interfere, né? Pode continuar. Leila Oliveira diz: show, Magno Dourado, sucesso em todas as áreas de sua vida. A pergunta é: como fazer um bom projeto de construção civil? O que leva aqui? O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que priorizar nesse bom projeto? Acessibilidade, funcionalidade e segurança. Esses são uns 3 itens que a gente preza, né? Então, assim, a gente fala de segurança, um item que está, caso não rachar, você não ter patologias na sua obra. Você lembra de acessibilidade, é quando você pensa também em pessoas que vêm importar alguma deficiência, que você já faz uma porta maior, você já faz um banheiro ali, como se diz, adaptado para aquela pessoa. Você também pensa ali qual foi o item que eu falei? Foi acessibilidade. E outra coisa, quando você fala funcionalidade, você quer dividir os ambientes todos direitinhos. Ou seja, diminuir corredores. Uma parte boa sobre a funcionalidade. Tem uma normazinha que fala o seguinte:
você tem que dividir sua residência da seguinte maneira. Na verdade deve, né? Você joga ali os quartos e banheiros para um lado, joga cozinha e sala de serviço para o outro lado. Mas só que você tem que visar o quê? Você tem que visar até o sol interfere nisso, na temperatura. Uhum. Então assim, o lado que o sol vai nascer, você joga ali os quartos e banheiros, né? Quartos e banheiros. O lado que o sol vai se pôr, você joga cozinha e sala, lavanderias. Por quê? Porque senão quando você vai dormir à noite, o quarto está superaquecido. Interessante isso, ó pessoal, interessante isso que eu estava falando, viu? E aí é o seguinte, você jogou o quarto para o outro lado certo, você não vai precisar ali, talvez, de um ar-condicionado, um ventilador, você dorme tranquilamente. E a cozinha e sala, como são os lugares que tem menos circulação, você deixa para pegar os pôr do sol da tarde ali. Uhum. Essa é uma boa dica aí, viu, galera? Interessante, Marco, o que acontece? Você está falando umas coisas aí que eu nem tinha, né? Eu não sei como é que você falaria essa palavra, é questão de fossa séptica, essas coisas assim. Essa é uma questão interessante, olha isso. Em cima o pessoal aqui gosta, o pessoal gosta de colocar em cima da área pública, né? Muita gente que vê assim, chega num momento e fala assim, não planejar a fossa no meu lote. Aí acaba que joga na frente da casa, né? E pelo código de obras não deve, né, Juarez? Não deve. Não deve. Não deve. E às vezes a escada também deixa tão curta que quando vai subir ali até uma pessoa mais fortinha assim, já sobe mais incomodado. E outra coisa, para fazer dimensionamento de escada tem normas aí de conforto. Tanto que você colocar um degrau acima de 18 centímetros ali, você já fica meio alto, isso, né? meio alto. E ali você tem o piso e o espelho, né? Então o espelho ali você pode colocar acima de 28, aí já está atingindo a norma de conforto. E você tem que deixar mais ou menos ali de 16 a 18 o espelho da escada. Então você vai fazer o levantamento do pé, acaba incomodando, né? Sim. Vamos aqui falando de construção civil de projeto. Juarez, você falando disso aí, vale uma ressalva aí. Nesse código de obras e nos planos de diretor local, pede assim, que a gente dê no mínimo aí 1,5 m quando a gente vai fazer uma janela, né? Que seria um local aberto. Quando você tem que fazer esse recuo para respeitar o seu vizinho. Ou seja, às vezes você faz um sobrado, você cola ele ali na divisa do lote e abre a janela para o lado do seu vizinho. Mas e se futuramente ele quiser fazer alguma construção lá? Então assim, por isso que é importante esse código de obras também. Você pegar e respeitar esse recuo que existe, entendeu? Então tem muitos locais aqui que a gente vê que está construído um de cima do muro e tem uma janela, né? O Jonathan Costa, ele disse assim, boa noite Juarez, boa noite Magno. Boa noite, Jonathan. Um grande abraço para você. Ele disse assim, atualmente enfrentamos alguns problemas relacionados às instalações hidrossanitárias. Pode citar alguns? Juarez, tem A pergunta é do Jonathan. Jonathan, né? Isso. Tem um problema que às vezes acontece quando a gente deixa de colocar uma coluna de ventilação. Essa coluna de ventilação, ela é como se fosse um extravasor de gases. Ou seja, quando você dá descarga no banheiro ali, tem uma pressão dos gases ali que sai ou pelo ralo ou então pelo tubo da pia. Quando você não tem essa coluna de ventilação, faz isso. Então você dá descarga ali e sai ou pelo ralo ou pelo do banho ou da pia. É por isso que em algumas casas, às vezes, o banheiro, naquele local tem um mau cheiro, né? Eu tenho uns locais que eu trabalho. Essa coluna, você falou o que? Coluna? Coluna de ventilação. O que é uma coluna de ventilação? É um extravasor. É um cano. Um cano? Um cano a norma ela exige aí que ele tem que ser de 50 milímetros. 50? É o mínimo, isso. A gente coloca aqui 40? Mas aí você coloca para cima, assim, você instala ele que o odor vai lá para cima. Então, assim, você pode puxar a descarga e ele sai, é como se fosse um extravasor que tem na caixa de água, né? Chegou no nível de água ali, vai derramar e joga para lá. Então, é a mesma coisa que ele é um extravasor de gases, né? Obrigado, Jonathan, pelo seu comentário, bem interessante isso aqui. É bom deixar claro isso, né, para que as pessoas possam entender sobre este assunto. Magno, eu quero te fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito simples.
O Jorge Wether disse assim: gostaria de saber a resposta da pergunta do Deusimar Pereira. Deixa eu fazer a pergunta novamente. Ele disse assim: na maioria das obras com laje, hoje estão usando aranha ao invés de gaiola. É seguro? E aí ele disse assim: e qual a diferença entre as duas no fator resistência? Deusimar, isso aí foi igual eu falei, isso aí depende. Depende do seu do estágio, né, do solo, que é chamado de SPT. E ali, essa aranha que você está falando, a gente considera ela como uma sapata, né? É uma sapata. E o bloco que você falou é o bloco para receber a estaca. Ou seja, a aranha ela não foi feita para receber a estaca, né? Que o povo mais conhecido como peão. Então, essa aranha aí, ela é feita para atuar em solos bons e que não tem necessidade de colocar o peão. Ou seja, e agora, você fazendo o estudo direitinho do solo, você faz a opção. Você olha assim: não, meu solo tá bom, eu vou usar a aranha. E também, além da aranha, tem outros tipos de sapatas, né? E sapatas, assim, que eu digo, o formato, né? Não só essas para cima, mas como elas fechadas em outro formato. E para você usar o bloco, depende também, porque aí você vai usar a estaca. Você calcula a profundidade da sua estaca e faz a execução. Foi respondida a pergunta, Jorge? Acreditamos que sim, né? Eu até não sabia dessa linguagem aranha. É porque é relativo ao solo. É bem relativo ao solo. Entendi. Um exemplo mesmo, já juntando a pergunta dele com a da Alana que fez aí, algumas semanas atrás eu fiz um projeto lá no Varjão, em Brasília, e ele tinha água. Mas só que a gente não pode condenar o terreno só porque ele tem água, dele ser um terreno que tem capacidade de carga baixa. Ou seja, lá eles me entregaram a sondagem e eu vi que ali com 4 metros de estaca, 3 metros e pouco, a gente já atingiu a capacidade de carga que a gente queria, né? Então, assim, não é porque tem água que o solo é ruim. Só deixar claro, viu, Joris? Entendido. Wellington Oliveira, um grande abraço para você. Hoje você apareceu aqui, viu? Você é muito bom. Você realmente está falando coisas interessantes. Um projeto pequeno hoje, ele sendo bem dividido, hoje ele te atende, né, Joris? Hoje ele consegue te atender. Então, assim, para você pelo menos fazer uns blocos canaleta, né? Eu aconselho aí nessas construções pequenas, você compra os bloquinhos canaleta e faz a distribuição da ferragem e preenche ele com concreto. Então, assim, resolve bastante o problema, porque a carga vai ser baixa. Vamos supor uma casa de 60, 70 metros quadrados, que a carga é baixa, né, Joris? Então, assim, às vezes dá para sustentar isso aí. Magno, eu sei que nós faltam poucos minutos para a gente terminar a nossa live, mas eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte. Às vezes tem pessoas que constroem a casa, e é como nós falamos lá no início, e não pensa em tudo. Às vezes vai pensando de acordo com o que vai construindo. Às vezes tem pessoas que não tinham intenção de fazer um quarto em cima, mas porque depois a cabeça mudou para fazer o telhado assim, não, vou fazer mais um quarto e depois não dá certo. Mas o que eu quero falar não é disso. O que eu quero falar é exatamente o que a pessoa vai fazer. Hoje é feio você fazer uma casa e colocar a caixa d'água externa, né? Então as pessoas querem cobrir, né, tornar isso interno para que não fique danificando a estética do imóvel. Mas o que acontece? Para fazer o local onde a caixa vai ficar, a caixa d'água, normal ou deveria pensar antes e fazer alguma preparação, coluna, alguma coisa assim, para que isso não possa prejudicar o imóvel? Juarez, assim, a gente vê que quando tem algumas casas sem projeto, o pessoal economiza muito nos pilares, né, nas colunas. É aconselhável, nesse caso aí, colocar em cima do banheiro e colocar pelo menos colocar um reforcinho a mais naquelas 4 colunas ali. Do banheiro. Compactar bem o solo e fazer uma fundaçãozinha boa e fica nota 10. Ou você fazer uma lajezinha lá pré-moldada ou ela maciça, ela vai atender muito bem. Agora, vale ressaltar que esse projeto disponibilizado, ele é completo. Completo, né?
ele tem ali um projeto arquitetônico, né, que você pode escolher, tem mais de um, tem o projeto estrutural, tem o projeto elétrico e hidrossanitário. E ainda tem a planilha, tem uma planilha lá que a pessoa tiver uma dúvida, tem uma planilha lá de compras, né? E a gente fazendo essas casas, mesmo que sejam pequenas no projeto, ela tem um impacto no setor imobiliário. Ou seja, vai ter mais valorização no seu imóvel. Uhum. Isso é importante. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Maxwell Luciano, lá de Formosa. Essa gente fina, essa pessoa maravilhosa. Maxwell, um grande abraço para você. Maria Ribeiro, ela disse assim: parabéns pela live, Juarez, e parabéns, Marco, pelo excelente profissional que você é. Né? Sucesso sempre. Ademilson Carlos, vereador lá de Buritinópolis. Né? O Wellington Oliveira, essa pessoa, essa figuraça maravilhosa, ele disse assim: fico muito orgulhoso de ver jovens que saíram de Mambaí e voltaram para cá para poder contribuir com nossa cidade. Que nosso esforço e força de vontade sirva de lição para os demais que sonham em cursar. Espera aqui, deixa eu conseguir ler o restinho aqui. Cursar uma faculdade. Grande profissional, Magnus, parabéns pela iniciativa, Juarez. Logo, logo eu quero estar aqui batendo um papo também com esse jovem sonhador, ele que estuda Direito. É um dos cursos, embora que eu goste da construção civil, eu não gostaria de estudar engenharia civil, gostaria de estudar Direito. O Direito tem um negócio que me fascina. Su Oliveira disse assim: sucesso, Marco, para você. Obrigado. Bom, Marco, nós estamos chegando ao final, faltam poucos minutinhos. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que pararam um pouco as suas atividades para estar conosco aqui, podendo ouvir um pouco sobre este assunto tão interessante, engenharia civil. Eu quero dizer que muito obrigado, e pelo medo que você tinha, você na verdade me surpreendeu. Você me surpreendeu. Você na verdade estava aqui teologizando. Obrigado também à audiência aí, a todos que nos assistiram, e muito obrigado pelas perguntas, pessoal. Um grande abraço, viu? Gente, eu quero desde já agradecer. Nós estamos encerrando aqui. Nós vamos encerrar e nós vamos agora comer uma pizza por conta da Vértice Engenharia.